Fala galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para a gravação de mais esse podcast incrível. Hoje com a presença ilustre aqui do nosso amigo Felipe Poleto. O cara que tem uma trajetória incrível no mundo automobilístico. Obrigado pela presença, Felipe. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo aí. Porra, conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Felipe Poleto, pra turma aí que não te conhece ainda do nosso canal? Vamos lá, eu comecei minha trajetória no kart. Na verdade, é até uma curiosidade, eu não tinha idade para competir de kart, então eu comecei competindo de motocross. Eu fiz quase um ano de motocross com 7 anos. E aí, assim que eu completei 8 anos, eu migrei pro kart. Por que pro kart? Meus pais corriam de kart. O primeiro marido da minha mãe corria de categoria N na época, que era uma categoria de turismo. Uhum. Aí ele acabou falecendo num acidente até de carro de rua. E aí conheci meu pai, que era outro maluco por automobilismo. Minha mãe só foi parar de correr de kart quando já estava grávida de mim de 6 meses. Sua mãe corria de kart? É. E aí tava meio que, eu acho, já no sangue, Uhum. né? Quando chegou próximo dos 7 anos ali, eu já tava enchendo a paciência deles, indo sempre em kart indoor lá no Rio de Janeiro. Aí não podia competir de kart profissional, então foi pro motocross, porque minha prima corria de motocross. Uhum. Então a família é toda bem envolvida, vamos dizer assim, no automobilismo de uma certa forma. Aí eu fiz 8 anos de kart, basicamente, dos 8 aos 16. Fui campeão Copa do Brasil, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, pole no Pan-Americano. Então, uma carreira extensa no kart. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de disputar uma seletiva pelo Tony Kanaan, lá em 2006. Uhum. Eles selecionaram os 8 melhores pilotos de kart da época para competir por uma vaga na categoria que estava sendo lançada, que seria a categoria de entrada na Stock Car, que era Stock Car Júnior na época. Uhum. Aí acabei sendo selecionado. Foram 2 dias bem intensos de seletiva, com desde atividade em pista, atividade com jornalistas de entrevista, de como vender um patrocinador e coisas do gênero. E aí acabei sendo selecionado. Competi o ano inteiro levando a pintura do meu carro, era o capacete do Tony Kanaan na época, com os patrocinadores, com os patrocinadores dele lá de fora da Uhum. Fórmula Indy. Uhum. Fui campeão também da Stock Junior no ano inaugural. E aí ficou aquilo, assim, né? Não tinha o patrocínio completo para fazer Stock Light, né? Que é a Stock Series de hoje em dia, que seria a próxima etapa na minha carreira. E aí o Tony falou, não, vem para os Estados Unidos, vamos tentar fazer carreira aqui com você nos Estados Unidos. E aí fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos correndo nos Estados Unidos, trabalhando como coach nos Estados Unidos. E aí corri de tudo, basicamente. Acho que só faltou patinete, talvez. Mas corri de forma, corri de turismo, corri de kart, corri de bastante coisa que me deu uma Caramba, bagagem cara. bem legal. Eu acabei voltando pro Brasil. Aí fiquei um pouquinho fora do automobilismo, assim, de forma intensa. Fui ajudar meus pais na empresa deles, tal, não sei o que, até eles se aposentarem. E aí, de novo, começou a dar aquela coceira. Falei assim, não, acho que eu tô no lugar errado. Tem que voltar pro meu ambiente natural. Me mudei para São Paulo e aí comecei a entrar no ramo do automobilismo de novo. Uhum. E hoje, basicamente, eu tô full time trabalhando no automobilismo, vivendo automobilismo em diversas frentes, vamos dizer assim, né? Que legal, cara, que Então, legal. Como que é, bicho, correr de kart com 8 anos, motocross, né, com 7 anos de isso. idade, né, cara? É uma experiência meio louca, né? A A minha gente não tem família. noção com 7 anos de idade Não, do perigo, né? não tem. E aí, por isso que eu acho que de vez em quando dá uma machucada. Machucava? Um pouquinho, né? Porque você não tem muita É. noção. Porque criança, Então, cara, caiu, chora, não tem essa parada toda? O DNA da corrida já tava ali então na veia. eu acho que tava um pouco na veia já, porque eu nunca fui, na minha carreira inteira, desde moto até carro, eu nunca tive grandes acidentes. Então, mesmo quando eu caía na motocross, principalmente em saltos, etc e tal, que é onde é mais delicado, Uhum. isso vinha da minha mãe. Se eu caísse, ela imediatamente me botava de novo na moto. Aí quando eu tive um acidente um pouco mais forte, que eu capotei de kart, ela tirou um outro amigo meu do kart dele, porque o meu kart tinha dado perda total, É. falou assim, você vai sentar agora e vai sair pra andar de novo. E Caraca, aí velho. isso meio que entrou É no... uma mamãe totalmente fora da curva, né, Sim. cara? Que Todo mundo fala que minha mãe era meio maluca, mas ela sempre gostou, né? Minha mãe teve oficina de carro no Rio de Janeiro, então tava muito, acho que muito no sangue, né? Muito no... tua mãe chegou a competir, ser conhecida, não? Não, a minha mãe só competia no kart mesmo, lá no antigo Aham, Maquimundi, no Rio, aham, mas mais como brincadeira, como hobby e tudo mais, né? aham.
E aí, cara, o kart, quando você migrou pro kart, você já migrou logo pro pista outdoor ou você começou a brincar ali no indoor? Como que é? Então, eu comecei no indoor antes, com 6 anos já brincava de indoor, né? E aí com 8 anos que de fato eu fui pro kart É, profissional, como a gente é um chama. kart diferente pra criança, sim? Ele é menorzinho, É, tem menos a potência? categoria cadete na minha época, que era a categoria de 8 a 10 anos, ele usava um motor que a gente chamava um motor parelhinha, que a gente chama, que era um motor com uns 85 cilindradas, Uhum. mas chegava no final de reta a 110, 112 Puta, km por hora, uma então era sensação de rápido. velocidade É, enorme, né, no kart é, já, né? é um kart menor comparado com as outras categorias, né? Porque, obviamente, a criançada é bem menor do que um adolescente de 16 anos. Mas a diferença de tempo não é tão grande. Aham. Então, era uma categoria muito forte e até dos anos, desde então, veio reduzindo a potência dessas categorias iniciais, porque realmente chegou na conclusão que era talvez um pouquinho rápido demais para a molecada de 8 anos, né? Então, porque é muito cedo, né, brother? E o que você acha, assim, que leva, que conduz, assim, a molecada dessa idade para esse caminho, assim? Você percebe que já vem meio que do sangue mesmo, assim, entre todos eles? Porque é difícil você convencer uma criança de 8 anos de idade primeiro convencer os pais, né? A deixar Uhum. a participar de uma corrida, né? De andar de kart. É, Depois a própria criança ter essa vontade de estar ali, né? Porque acontece, né? De chorar, aquela coisa toda de criança, né? a gente vê um fenômeno, vamos dizer assim, principalmente no kart, onde o primeiro passo é dado sempre pelo pai ou pela mãe, né? Que nem no meu caso, que minha mãe e meu pai incentivaram, etc e tal, e comecei a entrar e foi. E aí a criança vai ficando um tempo e daqui a pouco tem uns que de fato adquirem uma paixão ou aumentam essa paixão pelo automobilismo e perpetuam, outros vão aos poucos se desinteressando. E aí é um assunto super delicado, porque eu trabalho muito com a garotada, né? Aham. E aí, até de vez em quando, é mais fácil lidar com a garotada do que com os pais de Pois é, pilotos. cara, imaginei isso. Então, controlar a ansiedade do pai, de vez em quando, é mais difícil do que controlar a ansiedade do moleque ou da garota que tá ali correndo. E a gente fala que muitas vezes né, na minha geração, teve vários pilotos que eram excelentes, que se frustraram não por falta de resultado, não por falta de vontade, mas porque existia uma pressão tão grande por parte dos pais que começava a virar uma coisa que não era mais prazerosa para ela, né? Então, Aham. tem que ter. Você não pode exigir um profissionalismo absurdo de uma criança de Pois 10 é, anos, né? precoce, né? Lógico, a gente sabe que tem que ser brinquedo, tem que imagino você trabalha ainda com criança até Sim. hoje. Então eu imagino que você tem que ter um apelo meio de brincadeira, né? Pra coisa fluir. Tem que ter É, competitividade, evidentemente, mas tem que ser num ritmo de você brincadeira ou tem não? que dosar, né? Assim, não adianta, como eu falei, não adianta exigir um profissionalismo de uma criança de 10 anos, né? É. Você tem que mostrar a importância que ela precisa estar, por exemplo, concentrada, que ela precisa prestar atenção no que ela está fazendo, ela tem que absorver o que o coach, ou o que o preparador, ou o mecânico está falando para ela, mas ao mesmo tempo tem que deixar ela ser criança, né? Então, É. exatamente para não, vamos dizer assim, queimar, né, a criança nesse sentido dela ficar muito frustrada de só ter cobrança, 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 e aí ela chega, muitas vezes você vê, a criança chega no cartódromo já derrotada, porque no caminho o pai e a mãe já estão falando assim, não, você tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e não depende só dela, né? O automobilismo, por mais que, entre aspas, é um esporte individual, você tem uma máquina por trás de você que tem Uhum. vários milhões de componentes e você ainda também tem equipe, tem as circunstâncias de pista, tem os seus concorrentes. Então, Uhum. não dá para você exigir resultado apenas da criança e achar que ela vai ser o Ayrton Senna que vai resolver tudo, né? E você acha que com o seu olho clínico, assim, hoje você consegue pegar ali um molequinho e falar: esse moleque tem futuro? Sim, você, né, com experiência, você vai adquirindo, você começa a observar. Tem várias linhas, né, assim, de como você observa, né? Eu geralmente tento equalizar equipamento. O automobilismo é um esporte caro, é um esporte, entre aspas, elitizado em função dos valores investidos. Então, se você pega né, principalmente no kart, que é a porta de entrada e, em termos de valores, é a parte mais acessível do automobilismo, quando você pega um pai, né, uma família que está gastando X e a outra que está gastando 2x, por teoria, né, a tendência é que essa família que está gastando mais vai ter um equipamento mais competitivo. Uhum. E quando a criança não está tão preparada para tirar no braço, como a gente fala, a diferença de equipamento, você fala assim, mas o outro é melhor. E não necessariamente isso é uma realidade. E aí você vê muitas vezes isso acontecer. O piloto que gasta mais dinheiro lá no início no kart,
quando ele chega numa categoria de Fórmula, numa categoria de turismo, onde o dinheiro do pai já não consegue ser tão diferente do dinheiro dos outros, começa a equalizar. E aquele que era muito bom começa a vir para equalizando para baixo. E o que era talvez um pouco inferior, ele começa a subir um pouquinho de nível. E aí você começa de fato ver a diferença de piloto. Só que isso também, o dinheiro importa na preparação né, do piloto em si, né? Então, quando você tem mais oportunidade de dar mais voltas, experimentar de carros diferentes, pistas diferentes, você acelera o procedimento, né, o processo de aprendizado daquele piloto. Então, o assunto dinheiro com qualidade e talento do piloto é uma coisa que você tem que tentar entender o melhor possível o cenário, o que é de fato, o que está sendo proporcionado para aquele piloto e o que é de fato já natural dele, até para poder trabalhar em cima daquilo e explorar o máximo que ele tem para entregar de bom, e o que é que precisa ser trabalhado mais sem focar mais de tipo, vamos trabalhar esse fundamento aqui para melhorar a sua frenagem, ou a sua reaceleração, ou a forma que você conduz o carro e por aí vai, né? E você, quem que é o cara, a pessoa que hoje tá ali na beira da pista? Esse é o trabalho que você desenvolve também, de dar as primeiras dicas para a pessoa que está iniciando ali no kart. A gente tá falando do kart, mas depois a gente vai evoluindo nas categorias, né? Mas assim, quem é a pessoa que chega ali no primeiro momento para uma criança que adora carro, mas que vai chegar para ele e falar, olha, você tem que frear em tal lugar, você tem que acelerar em tal lugar, tem que fazer... Como que você ensina tangência para uma criança de 8 anos? Sabe essas coisas? Então, na minha época, vamos dizer, quando eu era moleque, não tinha tanto aflorado essa coisa do coach, né, como a gente tem hoje. Então, era muito o chefe de equipe ou o mecânico que fazia esse trabalho. Hoje em dia, o automobilismo, como tudo no mundo, vem cada vez mais evoluindo e profissionalizando. Então, hoje você tem pessoas como eu, que eu vou lá, pego o piloto, eu faço o que a gente chama de track walk, que é andar com o piloto na pista, mostrar as referências, aqui é onde você vai frear, aqui é onde você vai começar a virar o carro, aqui é onde você vai retomar a aceleração, e aí você começa a dar referências visuais para quando ele for executar na pista já facilitar um pouco o processo, né? E aí a gente tem, principalmente no kart, que você tem uma pista mais curta, a gente de vez em quando usa muito cone, ou até mesmo o nosso próprio corpo com uma certa forma de referência para posicionar o piloto no lugar certo, né? Coragem. Então, tem que ter um pouquinho de coragem. Tem algumas pessoas já tomaram uma na canela, vamos dizer assim. Imagina. Mas é uma forma que você tem de posicionar, né? Você tem que posicionar o piloto com o kart no lugar certo. E é muita referência, né? Você tem que fazer a referência. Quando ele se sentiu confortável naquela referência, aí você fala, não, agora vamos chegar mais 1 metro para frente, frear um pouquinho mais para frente. E aí vai indo até chegar no limite do equipamento ou no limite do piloto. Mas hoje isso é uma função nossa como coach de trabalhar desde o garoto de... Hoje você pode começar no kart já com 7 anos, até os gentleman drivers, como a gente chama, que tem, por exemplo, na categoria como a Porsche Cup, que também não são pilotos de profissão, mas são entusiastas e hoje estão entrando, putz, eu tenho uma empresa que pode me patrocinar e eles acabam entrando numa Porsche Cup e não estão totalmente crus, né? A gente pega alguns entusiastas que de fato nunca sentaram num autódromo com um carro profissional e aí a gente vai do lado dele, depois a gente troca, a gente vai guiando, ele vai do nosso lado e aí vai fazendo esse trabalho também desde do básico do fundamento até de fato chegar num ponto de treinar ultrapassagem, treinar relargado numa corrida e por aí vai. É muita informação, né, cara, pra aprender, né? Pra quem nunca... Principalmente pros entusiastas. O que é mais fácil, cara? Ensinar um garotinho que tá iniciando ou pegar um marmanjão que tá com uma Porsche na mão achando que sabe dirigir? Então, a gente brinca que tem... A gente, quando faz alguns eventos para Porsche Brasil, a gente volta e me recebe alguns clientes que falam que são pilotos de bandeirantes, né, do fim de semana. Aí a gente sabe que esses a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque chega com muita autoconfiança e não necessariamente a autoconfiança dele é equiparado à habilidade que ele tem naquele momento. Então, eu digo muito que o nosso trabalho como coach, principalmente quando você pega esses entusiastas que têm um carro esportivo e quer levar para um autódromo, um track day, equalizar a autoconfiança com a habilidade. Então, se a autoconfiança está muito alta, eu tenho que trazer a habilidade para equalizar. Se a habilidade está muito alta e a autoconfiança está baixa, eu tenho que trazer a autoconfiança dele para cima. Então, é um equilíbrio delicado, porque se você tiver muita autoconfiança e pouca habilidade, a chance de você tomar um susto é grande. E se você tiver muita habilidade e pouca autoconfiança, você não está extraindo o máximo que você poderia e com certeza não vai estar se divertindo tanto quanto queria. Vai frustrar, né? Esse carro não anda do jeito que eu imaginava, né? Exatamente.
É. Cara, e a Porsche Cup, por exemplo, é uma categoria que o cara tem que ter o carro para correr? Ou não? A Porsche disponibiliza lá e o cara paga o fee para participar, para dirigir? A Porsche Cup, basicamente todos os carros são da categoria. E aí você vai lá e fecha o que a gente chama do running, né? Hum, Então a Porsche Cup hoje ela tem três modelos de carro, o 992, o 991.2 e o 991, né? Que são as três categorias, três modelos de carros diferentes. Então o 991.1 é o que a gente chama da Trophy, que é a categoria de acesso. É de fato quase uma escolinha. É onde você pega pessoas que basicamente não têm experiência nenhuma. Inclusive, bem legal, esse ano a gente vai ter duas pessoas bem famosas no grid, que é a Letícia Buffoni e um outro ator, que agora tá me falhando a memória, que é o nome que nunca tinham tido uma experiência de fato profissional no automobilismo. uhum, E aí a gente está fazendo a inserção deles no meio. O carro é da categoria, os mecânicos é tudo da categoria, é tudo monomarca, vamos dizer assim. tá, A categoria toda ela é gerenciada pela Denner Motorsports, que é do tá. Denner Pires, que é o dono da categoria atualmente. Então, você literalmente chega Tá tudo pronto. e tá tudo pronto. Até nem capacete e macacão você precisa levar. Eles já até têm um para oferecer lá pros pilotos Tá. que não tem isso para já comprado ou alguma coisa assim. É, e a gente conversou aqui no podcast, já tá até no ar já com um rapaz que é piloto da Fórmula V. Uhum. Não sei se você conhece a Fórmula V, Sim, o que Lucas. é o Lucas. Conhece ele? Conheço. É. Então, e ele teve aqui, é mais ou menos parecido, né? Porque a Fórmula V também, quer dizer, uma categoria muito mais econômica ali e tal, mas também, né? Chega lá, o carro já tá ali pronto para correr e você paga só para a temporada, né? Hoje a maioria do automobilismo aqui no Brasil, exceto o kart e algumas corridas de endurance, algumas categorias de endurance, o carro é da equipe ou da categoria porque facilita muito mais, né? Você fazer um investimento num carro hoje, ele não é barato. E aí, se é um piloto que vai fazer um ano só de categoria, não faz sentido ele comprar um carro para usar um ano, depois ele ter que revender esse carro. Faz muito mais sentido a equipe comprar o carro, Uhum, ter esse carro durante os anos todos que for homologado aquele carro para correr, e ele vai só, né, aceitando, vamos chamar assim, pilotos para ir utilizando o equipamento. Então, a Stock Car é assim, a Stock Series é assim, a Fórmula 4 é assim. Então, a grande maioria das categorias hoje nacionais são dessa forma. uhum. O que te conduziu, o Felipe, para não estar correndo de fato, competindo dentro de uma categoria dessa e você ter migrado assim pro coach, assim, para. Então, isso acho que é um momento de transição na carreira de todo piloto que não consegue chegar de repente aonde eu gostaria em termos de categoria, né? Eu fiz a minha trajetória buscando chegar na Fórmula Indy, lá nos Estados Unidos. E aí eu dei, de uma certa forma, um azar, onde eu tinha o budget lá para 2009, 2010, se eu não me engano, para fazer a Fórmula Indy Lights, que era a categoria de acesso, e aí Uhum, veio, eu tava no meio da crise de 2008, e aí, faltando um mês e pouco, o patrocinador ligou e falou: olha, a gente vai ter que tirar o patrocínio porque a gente não consegue assim, né, separar US$ 1 milhão do nosso orçamento para você correr e a gente não sabe o que vai acontecer com a economia. tá. Então, aí eu não consegui, fiquei basicamente um ano parado. No outro ano também ia ser mais ou menos a mesma coisa. E aí eu voltei para o Brasil. Só que aquilo, fica no sangue. O cara que é apaixonado por automobilismo, ele não quer sair. Então, foi uma forma que eu consegui voltar para o que eu gosto de fazer. Eu volto e meio faço umas corridas de kart, a gente tem algumas coisas, talvez para o ano seguinte, para o ano que vem já negociando até mesmo, de repente, uma Porsche Cup, alguma outra categoria, para voltar de fato 100% ativa, fechar uma temporada completa. Uhum, Então, eu não estou 100% parado, mas enquanto eu não estou correndo, eu estou sempre fazendo essa parte que é estar no meio do automobilismo e passando um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para a galera que está começando, uhum, ou né, o outro trabalho que eu faço, por exemplo, né, um grande amigo meu, que foi meu rival desde a gente tinha 8 anos de idade, que é o César Ramos, que é piloto da Ipiranga na Stock Car. Desde a última etapa do ano passado eu trabalho junto com ele também, fazendo um trabalho de estratégia, eu que fico no rádio com ele durante as corridas, treinos, ajudo ele a analisar a telemetria, onboard, comportamento do carro após os treinos tomados e corridas, então eu faço esse trabalho também com ele. Então eu não só trabalho com um cara que está precisando aprender o básico, mas também faço esse tá lá trabalho de estratégia, extrair o máximo possível, porque de vez em quando a gente, como piloto, a gente está tão inserido que a gente não consegue enxergar algumas coisas que acabam passando né, desapercebido. E aí você tem uma segunda pessoa para olhar de fora, acaba falando assim, olha, mas de repente o carro se comportou assim, nessa curva, porque você
freou um pouco diferente do que você tinha feito na volta anterior, ou então você provocou o volante de uma forma diferente. E aí você acaba complementando as informações e acaba extraindo um pouco mais de performance também. A gente já participei, né, de assistir corridas assim nos boxes, olhando o pessoal da equipe e tal. Cara, é uma tensão muito maior até lá fora para quem tá da equipe do que praticamente quem tá correndo, né? O cara que tá correndo tá focado no negócio dele ali, né? E essas categorias, que tipo de telemetria que tem que poderia fazer uma intervenção no carro durante a pista? Existe? Hoje no Brasil a gente basicamente não tem telemetria ao vivo, vamos dizer assim, né? É. Você consegue, a gente tem alguns sensores, a gente usa muito, né, o live timing, como a gente chama, então a gente sabe os setores da pista ao vivo, o que ele está fazendo pro setor, e é basicamente essa informação que a gente tem. A gente usa, por exemplo, na Stock Car, a gente usa também muito o feedback do piloto para entender consumo de combustível. O piloto tem que informar para a gente, como a gente não tem esse link direto com o carro, a gente basicamente toda a volta, César, quanto foi o consumo da última volta. E aí ele tem que relatar para a gente fazer nos cálculos de quanto precisa de combustível. Então, no Brasil, hoje a gente não tem nenhuma categoria, talvez alguns protótipos de endurance que utilizem a telemetria ao vivo. Eu Mas acho o que a resto. Mitsubishi Cup, se eu não me engano, utiliza alguma coisa assim, não tenho certeza. Eu acho que eles não estão mais usando 100% ao vivo, não. Talvez, como eu falei, talvez É, de tempo, alguma coisa assim, é, ok, mas do carro, de sensores, eu acho pouco provável. Até o é, regulamento, senão fica muito caro também. Você é, começa a botar sensores muito caros dentro do carro, e aí acaba uma coisa que já é caro, que é o automobilismo, fica um pouco é. mais. Que tipo de mudança que os caras fazem hoje num Porsche para fazer um Porsche Cup, assim? Porque esses carros são carros de linha, né? Não, a categoria Porsche Cup, eles são carros feitos pela Porsche, mas com propósito de corrida, então ele já vem pronto. Tá? Ah, é? Todos os carros da Porsche Cup, eles vêm 100% pronto, já direto lá da A Alemanha. bolha é fibra? É de lata também? Ou... É de lata. É de É de lata? lata. Então, exceto, se eu não me engano, no 992, acho que a asa traseira talvez seja de carbono já, e alguns detalhes de É. carbono. Mas é lata na grande maioria, É que a Stock Car usa uma bolha. Eu esqueci o nome lá é uma bolha. de fibra de vidro. É fibra? É. É. Quer dizer, hoje, nas últimas gerações já do carro, eles já mudaram também para uma boa parte ter alguma coisa de lata, né? É. Até 2018 e 2019 era 100% fibra, basicamente, fora, Uhum. obviamente, o chassi. E aí agora já tem um pouco de lata. Quando entrou, né, essa nova leva de carro, principalmente com a bolha nova de Toyota e etc e tal, aí eles começaram a É. usar um pouco de lata também. Parece uma bolha plástica, parece aquelas bolhas de carrinho né? Ela vem pronta, o cara pum, encaixa ali em Encaixa. cima, né? Sim. E quebrou, amassou, tal, tira uma, põe outra, já era, né? Então essas Porsches elas vêm preparadas, freio, motor, tudo diferente de um carro de rua. Tudo. É tudo. Tem a base do carro de rua, porque essa é, inclusive, a essência da Porsche, vamos dizer assim, né? A Porsche diz que ela é uma montadora de carro de competição que vende carro de rua. Então, assim, a base é igual, só que eles buscam mais performance. Então, eles preparam melhor o motor, né? Eles aliviam, obviamente, todo o peso do carro, não vem nada de conforto. Uhum. Até que, né, isso é engraçado, porque na Porsche Cup você tem ar-condicionado dentro do carro. Não é igual o carro de rua, Tá que lá gela 50 tanto, graus, né? mas ele com certeza ajuda um pouquinho, principalmente nas corridas de longa duração. Então você, de fato, depena basicamente do carro, muda a suspensão, você muda, obviamente, o pneu, você usa pneu slick, não usa pneu radial. É, roda também acaba mudando, o motor muda. Então, e principalmente alívio de peso, né? Você pega um carro, eles tiram, sei lá, 300, 400 quilos de peso para chegar num peso ideal, vamos dizer assim, para competição. E Uhum. coloca todos os itens de segurança que é super importante, né? Sim, Então, cinto você de tem que quatro ter pontas, 5 pontas, né? 5 pontas, né? É. O Santo Antônio, né? Toda a parte de... Usa hoje vamos dizer assim, uma rede para proteger caso tenha algum campanamento, né? No braço do piloto não sair para fora do carro, essas coisas assim. Tá, tá. O que você acha mais competitivo hoje, assim, a Porsche Cup ou a Stock Car? Eu acho que a Stock Car ainda tá um nível acima, vamos dizer assim, de competitividade, né? Se você pega a Porsche Cup, você tem pilotos que são, vamos chamar, profissionais, de fato, e tem semi-profissionais. Então você mistura um pouco. Então você vai pegar, por exemplo, um grande amigo que é o Alan Hallmaster, que já foi heptacampeão, heptacampeão da Porsche Cup Endurance, e ele anda geralmente com um gentleman driver, ou um piloto semi-profissional. Já na Stock Car você não tem piloto semi-profissional, são 100% São profissionais. profissionais, né, cara? Então, o nível é muito alto. Você vê, né, a diferença de tempo, uma tomada de tempo numa Stock Car é
20 carros, no caso, basicamente no mesmo segundo, Mesmo né? segundo, cara. É Então impressionante. é muito competitivo. Eu sou da época que eu vi o Ingo correndo e ganhando tudo no estoque, né, cara? Deu- Quem que você acha que é o melhor cara hoje no estoque? Hoje na Stock, olha, o Serrinha, né, o resultado dele é muito bom. O Casagrande dos últimos anos, né, se encontrou Então depois é que... molecada nova, né? É É, geração nova esses é. caras, né? O Serrinha é da minha geração, talvez um pouquinho mais velho, e o Casagrande já é uma geração mais nova do que a minha, mas aí tudo na faixa dos seus Pois 30 é, anos, no cara. máximo, né? Como é que os Então, caras pararam aí e não evoluíram pra Fórmula 1, velho? Os caras tocam, né, velho? toca. E aí entra na parte de Grana. dinheiro, né? Você fala hoje, quando você vai fazer um planejamento para um piloto para almejar chegar à Fórmula 1, você fala de pelo menos 10 milhões de euros para começar a dizer oi, A né? falar, tomar café com os caras lá. Exatamente isso. Então, e fora mais uns 10, 20 que você vai botar no seu primeiro ano de Fórmula 1 que você tem que levar de patrocínio, né? Então você vê pilotos como Felipe Drogovic, o Felipe Nasser, que também é da mesma época do que eu, que hoje tá muito bem na parte de endurance, fez 2 anos de Fórmula 1 e só não ficou porque não tinha dinheiro, de fato. Né? Não conseguiu levantar patrocínio para se manter na vaga da Sauber na época, Quer né? dizer, os caras não estão preocupados com um cara que manda muito no guidão. O cara tá preocupado na grana que vai levar, velho. É isso, basicamente, em outras palavras. Se tiver um piloto muito bom, porra, o cara testou o carro. Tudo bem que pra chegar lá já tem que ter uma Sim, certa verba, né? Mas exato. tudo bem, não tem toda a grana, mas chegou lá. Porra, testou, dirigiu. O cara, meu, esse moleque é bom, velho. Esse moleque é bom. Mas aí chega um outro com papel moeda, com a maleta de papel moeda maior, leva. Hoje, principalmente nas categorias de base, né? A Fórmula 1, depois que né, se eles reajustaram a parte financeira, hoje a Fórmula 1, né, fizeram um teste de teto de gastos e tudo mais, você reduziu muito isso do piloto pagante chegar na Fórmula 1. Só que até a Fórmula 2, que é a categoria de acesso, o dinheiro manda. Então você pode pegar excelentes pilotos como a gente tem, já teve no caminho, que por falta de verba, em vez de ir para a melhor equipe, ia para uma equipe mediana para ruim. Aí, obviamente, nesse Não nível de performa. competição não vai performar, não tem jeito. E aí acaba ficando pelo meio do caminho ou acaba indo para outro, né, outro tipo de automobilismo que não tem tanto renome como uma Fórmula 1. Mas né, hoje a gente tem vários pilotos excelentes que estão na Fórmula E, como o Lucas de Grassi, o próprio Felipe Nasser que está na Endurance. Então, cada um vai trilhando o caminho que dá, de uma certa forma. E você tem, para os brasileiros, tem um fator distância, né? A Europa é a meca, vamos dizer assim, de automobilismo, principalmente pensando em Fórmula 1. E o brasileiro, ele tá no Brasil. Quando ele vai para a Europa, ele geralmente já chega lá com seus 15, 16 anos. E nisso você pega pilotos como né, o que está sendo cogitado para assumir o lugar do Hamilton, que é o Kimi Antonelli. Ele, desde os 12, 13 anos, ele já era patrocinado pela Mercedes. Então, chega um pouco tarde para ter esses contratos também com empresas assim. Uhum. E também acaba jogando contra nós brasileiros nesse sentido. Pô, o Brasil não pode ficar, a Fórmula 1 não pode ficar sem brasileiro, cara. Olha pra história, você sabe, porra, né? Não tem como. Tanto é que tinha um boato, não sei se é verdade, né? Que a Fiat sempre teve, a Ferrari sempre teve piloto brasileiro por conta das vendas da Fiat no Brasil, que sempre foram as maiores do mundo, né? Não sei se isso procede. E Isso eles sempre falaram, né? Se é é, uma verdade, é, ninguém sabe, né? Mas era uma lenda que tinha, pelo menos. Né? pois é. Mas assim, os caras que mandaram na Ferrari, cara, os brasileiros que passaram pela Ferrari, porra, são caras bons, né, bicho? Não passou. Todo mundo fala do Rubinho, cara. Rubinho, eu acho que é um puta baita piloto, cara. Todos os brasileiros que chegaram, tanto na Indy, Tony Canaan, porra, bom. O Elinho, Sim, na Indy. sim. Acho que o Elinho tá correndo até hoje, ou O não? Elinho vai fazer, acho que as 500 milhas esse ano e tá correndo de, O de Elinho deve estar com protótipo. mais de 50 anos, cara. Não, acho que tá com uns 40 e poucos, não chega a 50 Ah, ainda ele é não. mais velho que eu, cara. Eu era um pivete e já vi ele correndo, porra. Tô Mas com ele. 50, porra. Então ele deve estar batendo roda com você, mas não sei se tem 50 não, que ele é mais ou menos a idade do Tony também. É. Então deve ter uns 46, se não me falha a memória, 47, por aí. Talvez o Elinho seja um pouquinho mais velho do que o Tony ainda, então bata lá próximo dos 50. É que essa galera também começou muito jovem, né? Aham. Então o Elinho acho que chegou na Indy principal, que na época era kart, se eu não me engano, com seus 20 e poucos anos, então, ou até menos, se eu não me engano. Então, e aí falando sobre o Rubinho, todo mundo ficava zoando o Rubinho, mas ele chegou aqui na Stock Car e com seus 50 anos de Pois é, fato, né? dá trabalho pra E molecada, qualquer né? carro, né? Sim.
É monta num impressionante. kart, anda, monta no ano que ele entrou na Stock Car, ele andou na frente, né? Andou de Indy, andou bem quando andou de Indy, É, então eu acho que o segredo do Rubinho é isso, que ele fica sempre na ativa, né? Eu acho que é o cara que mais anda de carro de corrida no mundo deve ser o Rubinho, porque segunda é kart, terça é sei lá o quê, e todo dia da semana é um carro e diferente. os moleques Então, dele é bom, cara? o Fia fez uma boa temporada o ano passado, né? Na Stock. Chegou até a ganhar, né, ganhar a segunda corrida de uma das etapas, acho que em Cascavel, se não me falha a memória. Ainda tem que comer, na minha opinião, um pouquinho de arroz com feijão para chegar no nível do pai. Uhum. Mas é jovem, então vai desenvolver, tá aprendendo no meio de um monte de gente muito boa lá na Stock, tá com uma equipe que é super estruturada, que é a Full Time, que é do Maurício Ferreira. Então tá num lugar que é muito propício para ele melhorar como piloto. Uhum. Então, vamos ver aí nos anos seguintes aí se ele vai vir para disputar o título também, bater roda mais de perto com o pai lá na frente. É, pois é, cara. E o que falta pra você chegar lá na Stock? Você acha que tem lugar ainda pra você entrar? Na verdade eu teria que fazer de novo, voltar um pouco para trás para ir para chegar numa estoque, né? Eu já com meus 34 anos, assim, já não é um caminho tão fácil para chegar na estoque. Então hoje eu penso muito mais em ir na parte de endurance, de protótipo, que faz muito mais sentido no meu momento de carreira do que talvez ir para uma estoque em termos de facilidade, oportunidade e tudo mais. Uhum. Hoje o grid da estoque ele é muito fechado, ele está muito bem servido, Quantos então carros tem? São 16, acho. não. Hoje na estoque lá com 32 carros. Mais Ah, ou menos isso. Agora tá tendo algumas mudanças. Tem uma equipe que tá entrando, uma equipe que tá sem piloto no momento. Mas deve bater uns 30 carros os carros provavelmente são esse ano. iguais, né? Na Sim, Stock. São todos iguais. sim. O que muda hoje é a bolha, né? É a carroceria, vamos dizer assim, né? Que um é a Toyota e o outro é a Chevrolet. E isso dá uma diferença, tá? E tanto que a gente tem o que a gente chama de BOP, que ele equaliza. Se, por exemplo, os Toyotas estão andando muito, eles abrem uma certa vantagem de pontos no campeonato, libera o pack, que eles chamam pack 1, pack 2, pack 3 e assim sucessivamente, da Chevrolet, que aí você ajusta o carro para ter uma performance melhor. Então, Mas é só ajuste aerodinâmico ou não? Tem mecânica também? Quando tem mecânico a também. bolha é Toyota, o carro é Toyota? Não, o chassi é igual para todo mundo. Só É. que aí, dependendo da aerodinâmica da bolha, você não consegue compensar mais na aerodinâmica. Então, você começa a compensar na parte mecânica. Então, por exemplo, um dos packs, eles permitem descer a altura do carro. E isso geralmente dá um ganho de performance. Então, eles vão tentando equalizar, porque também não tem muito como fazer no motor. Chega um ponto que ele já está equalizado. Uhum. Então, eles vão permitindo mais recursos no regulamento para a outra montadora que não está tendo uma performance é, tão favorável que nem, por exemplo, no caso que eu dei de exemplo, a Toyota. Então liberam uma coisa diferente de altura, talvez uma coisa diferente de asa e assim Uhum. sucessivamente. E que motor que usa? É tudo GM, né? A Stock Car nasceu com os Opalas, né? Nasceu Sim. com a GM. Hoje eles usam um motor que é feito pela família Jafone, tá? É um V8 ainda. Com base, se eu não me engano, a base é um motor GM, mas não é um GM mais, Será propriamente que é a dito. base do 302 ainda? Porque. Aí você vai me fazer pergunta que É, eu nunca é. gravo esses números de motor. Todo mundo. Eu chego na roda de amigo, cara, assim, não, mas aquele motor não sei o que. Cara, deixa eu andar. Eu vou te falar o que que é, mas o número, o nome, o que que é, É, nunca lembro. eu também não sei. Eu sei que o barulho é bonito Sim, demais, aquele V8 lá sim. do negócio. Pelo amor de Deus. E o Muito ano bom. que vem, que ia ser o carro novo da Stock Car, cara, tá, a gente já teve alguns vídeos que acabaram espalhando aí. O carro vai vir muito bonito, muito rápido, É, bem mais tecnológico e o barulho do motor também bem interessante. é. O que muda hoje, assim, no grid de Stock Car hoje, que se os carros são iguais ou muito parecidos, é braço total, né? Tem bastante braço, mas é muito carro. Tá? Eu vou parafrasear um amigo meu que fala assim: não é corrida de piloto, é corrida de carro. É. Então o carro influencia muito. Ah, mas o que influencia se o carro, se o chassi é igual, se a bolha por teoria é igual, porque uma equipe de Toyota anda melhor do que a outra? Pelo trabalho feito nos bastidores, né? Hoje as equipes de ponta, eles terminam a corrida no domingo, chegam na oficina na segunda e na terça-feira o carro está 100% desmontado. Ele desmonta um carro basicamente 100%, coloca só no chassi e remonta o carro de uma corrida para o outro. E aí você vai achando literalmente Pelinho, né? detalhe. Pelinho aqui, Exato. pelinho ali. E aí isso faz a total diferença no final, porque você usa
pelinho daqui que dá um décimo, aí você usa um outro pelinho dali que dá outro décimo, quando você vê, dá 2 décimos. Num grid que 20 carros estão no mesmo segundo, você pula 10 posições do décimo para Como que segundo, pode, terceiro. velho? Eu nunca entendi bem. Cara, é impressionante. A Fórmula 1 mesmo, cara. Os caras falam, esse piloto é ruim. Igual eu falava do Rubinho, por exemplo. O Rubinho, não sei o quê. Porra, o cara andava no mesmo décimo o último piloto que tá no último lá, cara, tá no mesmo décimo do cara que tá na pole. Sim. Como não dá pra falar que o cara é ruim, né? Não, é uma concepção errada que a gente tem, né? Fala só porque o cara tá ganhando corrida É. que ele é ruim. Senta lá e faz melhor do que ele. Aí vamos Pois ver. eu lembro de alguém falar, acelera, pô, acelera. Você acha que o cara não tá com o pé querendo atravessar o chão lá embaixo? Pô, lógico que tá, ninguém, né? Ninguém entra pra perder, né? Essa é a Pois verdade, né? porra, Então, cara. tudo bem que na Fórmula 1 ou nas categorias tops, vamos dizer assim, você tem sim os contratos onde você prioriza um piloto ou outro, o que é, de uma certa forma, natural, e acaba que, principalmente no decorrer do campeonato do ano, a equipe começa a priorizar um piloto ou outro por chance de campeonato. É Uhum, natural, né? É que uhum. nem você ter duas equipes. Se uma equipe tá indo melhor, você vai focar mais esforço, mais recursos naquela, pelo menos para aquele ano, para ela trazer um resultado melhor, e vai deixar a outra de segundo plano. Então isso acontece na Fórmula 1, você vê, principalmente numa época que a gente vive hoje, que se atualiza o carro basicamente diariamente, de vez em quando não dá tempo de produzir uma peça para chegar para os dois pilotos, a peça que desenvolveu, que funcionou, vai para o piloto que está melhor no campeonato. Não importa quem, né? Só que aí a gente entra naquilo que a diferença de um pentelésimo de um piloto para o outro faz uma diferença que é uma posição nessa corrida, uma posição na próxima, uma posição quando ele vê na metade do campeonato ele já está 30 pontos na frente. Uhum. E aí ele vai ser com certeza priorizado, né? Então Tá. tem esse lado, vamos dizer assim, desportivo do negócio e estratégico das equipes escolherem o que vão fazer com cada piloto. E muitas vezes você pega o segundo piloto naquele ano, que é uma coisa que eu acho fantástico do Rubinho, é um excelente acertador de carro. Né? Coloca o Rubinho para testar alguma coisa, ele vai te dar o feedback, a vibração que deu no motor entre 5.550 giros e 5.560 giros. Então, tem piloto que é muito bom de velocidade, tem piloto que é bom de velocidade e é um excelente acertador de carro, que eu acho que é o caso do Rubinho, um dos melhores acertadores de carro que eu já vi na minha vida, pelo menos. Pois é. O que você acha que aconteceria se você pegar um piloto, um Hamilton hoje, Uhum. que tá na ponta, e colocasse ele num carro do Senna ou do Piquet lá, na mão, no braço, sem eletrônica, sem nada? O que você acha que ia rolar, velho? Eu acho que é se adaptar, né? Eu super defendo que você pega um piloto do nível do Hamilton, do Alonso, do Verstappen, dessa galera top da Fórmula 1 de hoje em dia, é um outro mundo, né? Uma outra realidade do que era a realidade do Senna, mas eles vão se adaptar. Assim como se você pegar o Senna, o Piquet, no auge deles e colocar numa Fórmula 1 de hoje em dia, eles também iriam se adaptar. Só que é conceito totalmente diferente. Então talvez seja hoje mais fácil, de uma certa forma, você botar um piloto de antigamente no carro de hoje, porque o carro é muito bom, do que pegar um piloto de hoje e botar antigamente. Sim. Então, mas no fundo, vai dar 5, 6 voltas e vai estar todo mundo virando igual. Essa experiência você tem por você mesmo, assim, quando você monta numa Porsche ali, faz umas voltas ali de teste pros caras e tal, e aí você tem uma oportunidade de pilotar um protótipo ou qualquer um outro carro de fórmula, tal, que você senta, você fala, puta, outra coisa, outro mundo aqui. Quanto tempo você precisa para adaptar? A gente, como piloto profissional, principalmente quando a gente faz o que a gente chama de shakedown ou de teste dos carros, no caso da Porsche Cup, por exemplo, num fim de semana de corrida, eu vou fazer 2, 3 voltas no carro do meu piloto ou dos meus pilotos. Então eu não tenho muito tempo. Então eu já tenho que entrar e estar ali no afiado para entender, já dar o feedback e falar, é isso que tem que fazer, o carro tá traseiro, tá dianteiro, ou tá com um problema na frenagem, assim, assim, assado. Então, só te cortando, então, para não perder a linha aqui. O seu trabalho hoje, basicamente, é esse, então, na categoria de você andar no carro do piloto antes de entregar o carro pro cara? Não, é um dos meus trabalhos, vamos dizer assim, tá? Porque o que acontece? De vez em quando Ser o piloto de teste, né? quando o meu piloto que eu faço coach para ele no fim de semana tem menos experiência, talvez ele não consiga transmitir pra gente o que tá acontecendo no Entendi, carro. entendi. E aí é um momento onde eu falo assim, não, então calma aí, deixa eu sentar no carro, entender o que tá acontecendo para resolver o problema já. Porque o fim de semana de corrida é muito curto. Você Entendi. tem geralmente 2 treinos de meia hora, aí você já vai pra tomada e corrida. Então você não pode perder tempo de ficar 10 voltas dando volta, volta, volta para tentar entender o que tá acontecendo com o carro.
Tem que ser muito assertivo, tem que ser muito rápido. E aí é onde uma das possibilidades de eu entrar no carro é essa. A outra é, de fato, se o piloto chegou naquilo que eu falei, de você equalizar a habilidade com autoconfiança, de repente a habilidade dele tá lá em cima, a autoconfiança não tá. Aí eu falei, cara, vamos trocar. Eu vou guiar, você vai do meu lado e você vai ver que o carro de fato é capaz de fazer aquilo. E aí isso aumenta a confiança dele no carro e ele consegue entregar uma performance melhor. Então são algumas circunstâncias que a gente acaba entrando no carro para mostrar ou para entender o que está acontecendo. Tá. Essa característica de sentar ali no carro e perceber que o pneu traseiro furou, né? No carro nosso de rua, no nosso dia a dia, tem gente que tá dirigindo, o pneu do carro fura, o cara não consegue nem perceber Não. que o carro tá, né? Que o pneu furou, pô. Né? Essa característica da gente sentir o carro, de sentir o que está acontecendo com ele, ainda mais numa pista, tal, com um carro de corrida diferente, você acha que é uma característica que supera as barreiras do bom e do mau piloto ali? Porque às vezes o cara manda muito bem, mas como você disse, ele não tá sentindo que o carro tá saindo de frente, não entende o que tá acontecendo no momento. Eu já vi em rádio de corrida do cara falar, eu não sei o que tá acontecendo com o carro. Não tá bom, mas eu não sei o que tá acontecendo. Na verdade, assim, quando você pega um piloto de elite, ele talvez, um vai sempre ser melhor do que o outro, é natural, mas os de elite, eles vão entender o que tá acontecendo no carro, né? Quando você ouve, assim, você vê muito na Fórmula 1, acho que teve um rádio até famoso do Rubinho, que ele falou assim, I'm struggling like a pig, e ele não sabia porque o carro tava horrível, né? Não é o fato dele não sabe qual é a reação do carro, ele não sabe, o piloto profissional e o piloto bom que ele entende do carro, ele vai assim, tá escapando de traseiro, eu preciso de mais isso ou menos aquilo. Uhum. Ele já dá meio que uma sugestão de solução para a equipe dele, para o engenheiro dele, tá? Quando ele não entende o comportamento do carro, não faz sentido da parte de engenharia que passa na cabeça do piloto, é quando ele fala assim, cara, eu não entendo o que está acontecendo. Tá. Então, vou dar um exemplo. Você sai com o carro, está escapando de toda a curva para a esquerda, escapa de traseira. E na curva para a direita não escapa. Você fala, cara, o que está acontecendo? Por que escapa para um lado e não escapa para o outro? A primeira coisa, é o pneu. O pneu furou do lado direito traseiro. Vai ver o pneu tá cheio. O que pode ser? Aí você tem que entrar milhões de opções. Pode ter quebrado na barra estabilizadora, pode ter dado uma trinca, talvez até no chassi, pode estar com alguma folga na ponta de eixo, alguma coisa do gênero. Então, de vez em quando o piloto ele não sabe, ele sabe a reação que o carro está apresentando, mas ele não sabe a origem do problema. Ele sabe o problema, mas não sabe a origem. E isso acaba acontecendo bastante, principalmente quando o carro está muito instável, né? Que aí você fala assim, cara, não sei o que está acontecendo, vamos levar para a equipe, desmonta, monta de novo e vê o que acontece. Né? E de fato acaba acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. Imagina. Ô Felipe, agora assim, indo lá para a pista, você pilotando o carro ali, essa pergunta eu fiz pro Lucas. Que você sente mais que atrapalha, tira um pouco mais o seu foco da corrida? É ter alguém ali na cola, atrás, ali, você olha no retrovisor e o cara tá mostrando a frente do carro para você toda hora, ali direita e esquerda, ou você está nessa situação? Você tá atrás de alguém pressionando para ultrapassar? Excelente pergunta. E aí eu vou botar uma terceira situação. Na verdade, o que mais me incomoda, porque acho que acaba frustrando como piloto, é quando você tá atrás do cara e não consegue chegar nele. Onde o ritmo é muito igual, e você tá, sei lá, 7 décimos do cara da frente, e você faz de tudo e continua nos mesmos 7 décimos. E aí é onde você começa a fazer o que a gente chama de overdriving. Você começa a dirigir mais que o carro consegue te entregar de performance. Aí onde você tá sempre virando igual, você tenta forçar numa freada um pouco, 2 metros pra frente, piora o seu tempo de volta e você começa a ficar... E aí entra numa bola de neve, onde você cada vez vai tentando recuperar mais e você perde mais tempo. Então, eu acho que essa pra mim é a pior situação, onde você tá muito igual o cara da frente e não consegue chegar. Onde me deixa... De vez em quando dá vontade de arrancar os cabelos dentro do capacete. O que tá acontecendo? Porque essa pergunta é legal, porque é o seguinte, se o cara que tá na frente, ele também não tiver ele não for frio e não tiver constância e concentração, ele vai errar, né? Isso aconteceu comigo no kart, quando eu brincava de kart. Eu nunca fui piloto. Brincava de kart indoor. Mas eu sempre fui mais arrojado para pilotar. Então eu ia brincar com o pessoal da empresa, que a gente ia fazer campeonato da galera da empresa. E eu percebia que as pessoas, quando você tava ali atrás,
dava até umas encostadinhas de vez em quando, o cara se assusta e acaba tirando a concentração, ele vai abrir mais numa curva, ele vai errar, ele vai rodar, é a hora que você passa, né? Hoje o que a gente usa muito É não olhar no retrovisor. Não, na verdade, assim, quando você tá na frente, é relativamente confortável quando você adquire uma certa experiência, vamos dizer assim, você acaba ficando confortável com essa situação. E aí o cara que tá atrás começa a fazer algumas estratégias. Por exemplo, você vê muito quando chega próximo da freada, o cara que tá atrás, ele não tem oportunidade de passar, mas o que ele faz? Ele puxa um pouquinho e volta para trás do cara. É. Esse movimento, como o retrovisor dentro dos carros de corrida, eles não são que nem o carro de rua, que é claro, você basicamente vê uma sombra. Quando você vê uma sombra se mexendo, você acha que o cara tá querendo colocar por dentro. E aí é onde você começa a estimular o erro do cara da frente. Se ficar a corrida inteira, um atrás do outro, e você não você como estando em segundo, vamos dizer assim, não provocar isso, se o cara da frente for experiente, você vai ficar 40, 50, 100 voltas atrás do cara, o cara não vai errar. É. Obviamente, isso você está falando num nível, né, num nível de uma Stock Car, Sim, num sim. nível de categoria de Profissional. ponto. É. Quando você pega a molecada de caixa, é muito mais frequente esses erros quando começa a vir a ansiedade, não vou ganhar corrida, vou ganhar corrida, putz, aí o cara erra faltando 2 voltas, É. né? Então, depende muito da experiência do piloto, eu acho, assim, né? Então, e aí, para toda solução, alguém cria algum problema também para estimular o erro. Então, como eu falei, aí você tem várias estratégias, técnicas para você induzir o cara da frente ao erro. É, porque eu imagino assim, né? Você tá ali, porra, 200 e cacetada, né? Dentro de um circuito, olhando, aí você tem que manter o seu foco na pista para você não perder a sua trajetória, não errar, não rodar, não frear no lugar errado e ainda assim tem que ficar de olho no cara para também fechar a porta, né? Sim. Porque senão, se você manter, eu não entendo bem esse negócio de mudar a trajetória da pista. Né? O pessoal fala, às vezes está narrando corrida e fala, o cara mudou mudou o circuito. Sim. A gente usa isso principalmente quando você pega carro com muito downforce. Por quê? Que era o problema da Fórmula 1 até entrar essa nova era dos carros com efeito solo. Quando você pega um carro de protótipo, um carro de forma, como a gente chama, ele gera tanto downforce no carro da frente que o carro de trás você perde eficiência na curva. Então você não consegue contornar perto. Aí, por exemplo, um exemplo muito claro foi o Fernando Alonso, se eu não me engano, no GP Brasil do ano passado, onde ele de fato era muito nítido que ele mudou o traçado dele para priorizar a saída de curva. Ele sabia que ele conseguia chegar com uma distância segura do Pérez na frenagem, onde o Pérez não apresentava uma ameaça para ele na frenagem, só que ele sabia que se ele contornasse a curva normal, o Pérez ia contornar melhor que ele, aí na próxima frenagem ele ia apresentar uma ameaça. Então o que ele fazia? Ele propositalmente ele piorava a entrada da curva, para piorar a entrada da curva do Pérez, para quando ele acelerasse, ele ganhasse um gap, né, uma distância suficiente para o Pérez não conseguir apresentar uma ameaça. Então você tem essa técnica assim de você mudar um pouco a sua. São diferenças pequenas, né? Você fala assim Sim, de 30 centímetros de um lado, 30 centímetros para o outro, sim. 40 centímetros no máximo. Só que aí é conceito também de curva, né? E a gente entra num papo muito técnico de tipo, eu vou fazer uma curva mais em V, como a gente chama, vou fazer uma curva mais normal ou em U, como também é chamado. Depende muito do que eu quero priorizar, né? Então, hoje, quando você vai fazer uma defesa, se você tem distância suficiente onde o cara, na primeira frenagem, ele não apresenta uma ameaça para você, você vai priorizar a saída de curva. Né? Antigamente, tinha muito o que chamava de brake test, né? Que é aquele famoso freio no meio da curva para o cara que está atrás de você tomar um susto, ter que frear e você acelera enquanto ele está freando. Né? Hoje Filha o da regulamento não permite mais, mas a era muito famosa filha utilizado. da putice. Exato. Então, era muito utilizado e assim, né? No kart, então, que você tem muito contato, ou nas categorias de turismo, que você tem o contato danifica menos o carro, era muito comum, né? O cara dava uma freadinha no meio da curva, o cara vinha, dava um totoque, só um totozinho, o outro já saía muito mais embalado, enquanto o cara que tava atrás perdia Perdi. toda né, o que tinha ganho de distância em relação ao cara da frente. É. Então, como não pode fazer isso, como eu falei, a gente vai soluciona um problema, a gente vai criar outro para dificultar a vida do nosso concorrente. Pode crer. Ô, Felipe, eu tava falando do Nelson Piquet, sou fã do Nelson Piquet, cara. Já falei várias vezes aqui no podcast, sou fã dele. E o Piquet foi o cara que inventou o reabastecimento na Na Fórmula 1, Fórmula 1. né? O que você acha que teria ainda hoje em dia, cara? Será que tem ainda alguma coisa que alguém poderia tirar da cartola, assim, como foi feito o reabastecimento, que pudesse virar
É, algo que pudesse falar assim, puta, vai virar regra, né? Hoje já tiraram o reabastecimento de novo, né? Por regulamento, mas... eu vou dizer o seguinte, tem gente muito mais inteligente pensando 24 horas por dia numa solução como essa lá na Fórmula 1, imagina, né? se ninguém fez ainda, né? Mas você pode ver, por exemplo, né? A Mercedes veio com o DAS, né? Que era aquele sistema que ele empurrava o volante para frente ou puxava o volante para mais próximo do piloto e ele trocava o que a gente chama de toe-in ou toe-out, né? Que é a convergência e a Convergência de divergência. roda. Então isso parece uma mudança muito sutil, mas é um efeito monstruoso para o piloto, principalmente em relação ao aquecimento de pneu, né? Alguns anos anteriores teve o Venturi Tunnels, né? Que era, eles criaram um vento que anulava o efeito da asa traseira nas retas, então onde o piloto tinha que tampar um Puta que buraco no pariu. cockpit Olha, para gerar um fluxo de ar onde anulava o efeito da asa traseira. descobriram, proíbe. Aí proíbe, e aí é proibido. Então, com certeza, com certeza não, mas é muito provável que hoje na Fórmula 1 tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, que ainda que tá não lá. vazou, que estão utilizando e daqui a pouco vaza e aí vão ser proibidos, né? Vão acabar proibindo. Assim, a Fórmula 1 não para, né? Eles ficam 24 horas por dia pensando em como ter um benefício. Que não tá escrito ali no regulamento. Exato. A gente diz que a gente corre com regulamento debaixo do braço. Onde achar uma brecha é onde a galera vai acabar explorando. Né? A Fórmula 1, cara, ela é tão. Ela é uma vitrine das marcas, né? Eu nunca entendi por que a Volkswagen. A Audi vai entrar agora, parece, Sim. né? Mas assim, eu nunca entendi. Agora, bom, falando da Volkswagen, a Audi é a mesma empresa. Mas eu nunca entendi por que não tava ali as montadoras, meu, né? O Ford. Eles correm com motores, né? A Renault Sim. fornece motores e tal, mas eles não têm um carro deles, né? Por que será? Era custo, né? Assim, hoje você vê muito mais interesse de montadores porque eles reduziram o custo da Fórmula 1, né? Lá na época de 2008, 2010, um orçamento anual de uma Ferrari era mais de um bilhão de euros, né? Então, isso do Um bi anual. pra correr na Fórmula 1? Teu carro. Isso é o orçamento anual da equipe. Fora o custo para você desenvolver o carro, fora o custo de instalação. Hoje você pega equipes como Mercedes, você pega a estrutura deles de túnel de vento, CFD, etc e tal, é milhões e milhões de euros investido só na fábrica, né? E fora todo o custo para você todo santo ano desenvolver um carro novo e fazer aqueles dois carros correrem o ano inteiro. Então, o custo era inacessível, onde acabava não fazendo muito sentido. E tem outro problema, imagina você gastar todo esse dinheiro E como perder, fábrica né? e perder, Pois é. né? Aí Essa é a única difícil, né? explicação que eu te perguntei, e a única explicação que eu tenho é essa. O cara, apesar que a Ford lá na Ford versus Ferrari, você assistiu esse filme? Sim, muito Né? bom. Muito bom. Bacana, né? Que o cara foi lá e botou o pau na mesa, né, bicho? E ganharam, né? Sim, mas você vê que cada vez mais eu acredito que vai ter mais montadores. A Porsche também, que é do mesmo grupo Volkswagen, mas também tentou entrar, não conseguiu entrar. Né? A Cadillac tentou entrar com a Andretti agora recentemente, mas a Andretti foi negada a entrada. E aí dizem Por que que foi? pelo Andretti piloto? o Andretti piloto virou uma equipe, né? Na verdade, ele tem basicamente eles estão envolvidos em basicamente todas as categorias dos Estados Unidos hoje em dia, né? As principais categorias. Então tá na Fórmula Indy, tá nos protótipos, estão na Fórmula E e estavam tentando barganhar uma vaga já há alguns anos na Fórmula 1. Eles de fato fizeram a inscrição no ano passado e aí agora saiu essa semana passada, a Fórmula 1 negou a entrada deles porque não acreditava que eles iriam acrescentar valor o suficiente à marca Fórmula 1 Porra. para justificar a entrada deles. E aí, até a resposta da Fórmula 1, se eu não me engano, eles falam assim, que se a Cadillac entrasse de fato com uma equipe de fábrica, seria um cenário diferente do que uma Andretti apoiada pela Cadillac. Tá. Então, Porra, então hoje um Fittipaldi jamais botaria um Copersucar pra correr lá. não ia conseguir mais, não ia conseguir mais colocar, essa é a realidade. Caraca, mano. Então, hoje em E dia... os caras precisando de carro, né, cara? Tem pouco carro correndo na Fórmula 1. Então, mas eles estão num limite, aí é conta financeira. Eles chegaram numa conta financeira lá com a quantidade de carros que eles têm na categoria, que é satisfatório para todas as equipes. Então, desde que né, a Liberty comprou né, os direitos da Fórmula 1 e vem fazendo a gestão da Fórmula 1, hoje o valor de mercado de todas as equipes da Fórmula 1 disparou, tá lá em cima, né? Então, estima-se que hoje que para uma equipe nova entrar, só de taxa de entrada, de taxa de inscrição, vamos dizer assim, ele teria que fazer um aporte de $1 bilhão Puta. de taxa de entrada. Fora o que ele vai gastar para fábrica, desenvolvimento, equipe, etc e tal. Apesar que parece ser muita grana. Pra nós.
Para nós, meros mortais, Se você, bastante dinheiro. né? Mas se você pensar no cara lá que comprou o WhatsApp, lá, o cara do Facebook, lá, o Zuckerberg, comprou, pagou 16 bi Sim. no WhatsApp, então, quer dizer, não é muita grana, né? Pra esses caras não é tanto assim. Teve uma empresa, a Dorilton Capital, que comprou a Williams, né? Quando a Williams faliu. Pois é. E tá fazendo uma gestão muito boa. Hoje o valor da Williams é muito maior do que eles pagaram e para eles é negócio, né? Negócio, lógico. Só que eu acho que a única forma que eu vejo hoje de ter uma equipe independente que não está ligada a uma montadora é essa. Você pegar equipes que não são ligadas a montadoras, como uma Williams, ou uma Red Bull, uma AlphaTauri e uma Sauber, que agora vai virar Audi. É exatamente a única forma. A Sauber vai virar? Eu pensei que a Audi ia entrar, porra. Não. Total. A Audi tá comprando, né? Já comprou os direitos da Sauber e eles vão assumir a partir da nova regra de motores, que é 2026, se não me falha a memória. Então não é que eles vão abrir uma equipe nova, eles estão comprando a Sauber e vai renomear como Audi. Legal, cara, bacana. E os pilotos, cara? Você tem contato com toda a galera? Eu tenho Os famosos aí, o Caran, o Rubinho, essa turma toda? A gente acaba frequentando os mesmos lugares, né? Quase todo fim de semana a gente tá junto, então Tem amizade com os caras? Tenho. Obviamente, assim, a gente acaba... Até no automobilismo você faz grupinhos, né? Então, a galera mais velha, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim, o Tony e o Rubinho são muito amigos, sempre foram muito amigos, ando com uma galera. Eu ando mais com a galera, por exemplo, do César Ramos, que além de ser um grande amigo, para quem eu trabalho esse ano também, com o Vitor Batista, que também foi campeão da Stock Series o ano passado. Então, você acaba tendo grupinhos, vamos dizer assim, que nem escola, né? Você vai fazendo um grupinho aqui, um grupinho ali. Grupo de afinidade. Exatamente. E as rivalidades, cara? Acontece assim, desde a base? Porque lá na Fórmula 1 os caras se estapeiam se puder, né? Principalmente na época do Senna e tal. A própria Senna com o Piquet sempre foi uma rivalidade ali e tal. E isso acontece desde a base já? Essa rivalidade sempre tem, né? Na verdade, você tem a rivalidade saudável e tem a rivalidade que não é tão saudável. Pessoal, né? Negócio pessoal. O cara fala, não vou perder pra esse cara. Mas eu vou te falar, curiosidade. Geralmente, quando você pega no kart, a rivalidade é muito mais entre os pais dos pilotos do que dos pilotos. É mesmo? Eu já cansei de ver o pai de piloto sair rolando no meio do asfalto, e você fala, cara, e os garotos brincando um com o outro. Tá, os dois se divertindo e os pais brigando. Aí você fala, cara, o que tá acontecendo? Então... É porque é o sonho do pai, né? Não é? O moleque não tem ideia ainda, né? E o garoto, ele tá... Ainda mais a molecada jovem, os caras querem brincar. E normalmente esses pais é piloto frustrado, não? É cara que gosta do automobilismo, mas... Acho que é muito apaixonado, tem muita gente apaixonada, né? Os pilotos, vamos dizer assim, você pega o próprio Rubinho, né, como exemplo. Ele já passou por tudo isso. Como piloto, ele já viu o comportamento do pai dele, então com certeza ele aprendeu. Então ele geralmente não comete esses erros. Você vê, esse tipo de comportamento é muito mais aquele pai apaixonado que talvez nunca correu ou não teve uma oportunidade de seguir carreira. Foi muito curta a carreira dele no automobilismo, isso que a gente pode chamar de carreira. E ele tem essa frustração que aí ele, de alguma forma, ele coloca pra fora num momento de tensão ali. Ele vê uma coisa onde não tem, então... É delicado, né? Mexe com paixão, aí mexe com duas, né? O automobilismo com filho, né? Com ego, né? Exato. Com ego também, o tamanho da maleta do papel moeda. Exato. Eu fico imaginando, cara, o pai vai brigar com o outro porque o filho fechou o outro na pista? Acontece. Não, aí eles começam, assim, quando você vê o cara tá julgando a criança de 8 anos de idade, não, porque ele é mau caráter. Eu falei, cara, 8 anos de idade, ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Ele vai sair dali e você fala, cara, você fez isso errado, o que eu fiz de errado? Ele não sabe nem o que ele fez. Não adianta... Mas aí depois acaba todo mundo se acertando, a maioria fica... onde você entra aí pra poder apaziguar essa história com os pais também, assim, porque quando você vai fazer coach, você seleciona uma pessoa ou você pega um grupo? Não, geralmente eu particularmente, eu prefiro trabalhar com um piloto por categoria, tá? Muito em função, porque aí eu consigo entregar uma qualidade melhor de trabalho. Aquilo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada, essa é a minha opinião. Então, eu geralmente seleciono um piloto por categoria e aí eu vou trabalhando em cima daquele piloto. Já aconteceu de eu ter mais de um piloto na mesma categoria, e isso acontece de uma certa forma de vez em quando, mas aí é muito mais difícil, porque como eu falei, principalmente no kart, você tem que lidar com o piloto e tem que lidar com a família, né? Você
trazer para a família, pro mundo do automobilismo, para eles entenderem de fato o que é o automobilismo, não é tão fácil, né? Diz quando você pega um pai e mãe que tá trabalhando a semana toda, ele chega só pro sábado, ele acha que o filho dele vai ganhar no sábado, mas de repente ele não sabe que a gente teve um problema de, o melhor motor quebrou no treino de sexta-feira no dia da tomada de tempo. A gente vai pra corrida e pra tomada com o segundo melhor motor, ou seja, a gente já tá num prejuízo de uma certa forma. Uhum. E aí talvez um segundo colocado numa situação dessa é melhor do que ganhar com o melhor motor. Então, são muitas coisas que você, como coach, tem que trazer essa informação para a família, alinhar a expectativa com a família e trabalhar o garoto para ser o melhor possível, o garoto ou a garota o máximo possível, né? Só. Que recado que você daria, assim, que conselho você daria pro pai que tá nos assistindo ali agora, que tem um molequinho lá com 6, 7 anos e que já tem ali um jeito pro negócio e tal, e que sonha em ingressar com o Deixa o garoto moleque. brincar. É isso. Deixa ele se divertindo no primeiro momento. Você começa Mas no kart. no kart. E por onde ele começa? Nos kart indoor? Onde vai? Aí vai Onde muito busca? de pulso, né? Assim, se o garoto for muito novo, vai no kart indoor lá com seus 6 anos, já pode botar no kart indoor. Quando chegar no 7, se tiver dinheiro, começa a colocar, acha uma equipe estruturada nos principais polos de kart no Brasil. Então, né, hoje a meca do kart é São Paulo. Né? Eu, mesmo morando no Rio, eu vinha toda semana para São Paulo para correr de kart. Eu não corria mais no Rio, né? Tá, na Granja, Grande, Interlagos, Aldeia, que está Interlagos, sendo Aldeia da recapeado Serra. agora. É. Então, né, os dois principais campeonatos regionais, né, estaduais, é o Paulista Light, a Copa Paulista Light, e o AKGV, que é da Granja Viana. São os dois campeonatos principais que têm o melhor nível de piloto, o melhor nível de equipamento, as melhores equipes, as fábricas de kart estão envolvidas nesses campeonatos. Tá. Então, vai, observa, conversa, tenta entender. E aí pega o moleque, tem que comprar um kart? Tem que comprar um kart, vai ter que comprar um no Compra, profissional, vai ter que comprar o kart. compra um kartzinho lá pro moleque, aí é onde entra vocês pra orientar por onde começar e deixa o moleque brincar na pista sozinho pra Não, aprender a pilotar. o que eu digo de brincar é o seguinte, não adianta querer pressionar o garoto de 10 anos. Não vai funcionar. Ele vai chegar a um ponto que não é prazeroso, aí o garoto não começa nem a observar, nem absorver o que o coach está passando, ou o que o chefe de equipe está passando. Tem que sim, eu falo assim, cara, vamos buscar o melhor resultado. Chegou em primeiro, ótimo, chegou em terceiro, não é tão ótimo, mas vamos continuar incentivando. Quando ele estiver lá nos seus 14 anos, aí sim, 13, 14 anos, já é um momento onde você consegue. Estimular o instinto de competição. Exato, e de trazer um pouco de profissionalismo. Ele entender que quando você chega numa categoria de uma júnior ou numa graduados, que são as categorias tops no Brasil de kart, ele vai ter que entender que ele vai ter que fazer algum sacrifício, ele não vai conseguir sair com os amigos dele no fim de semana, que ele vai ter que vir para a corrida. Durante a semana ele vai ter que estudar e vai ter que se preparar fisicamente, né? Então vai ter que fazer um acompanhamento com um preparador físico ou fazer algum tipo de exercício para se manter ativo e aguentar a corrida, né? Porque quem nunca teve uma experiência no kart profissional, quando você vai lá e anda no kart indoor meia hora e você faz uma bateria e você já sai mais ou menos cansado, Porra. quando você anda no profissional, você não tem noção o esforço físico que de fato é. Uhum. Então precisa ter essa parte física, né? E quanto mais voltas ele der no kart, mais ele aprende, mais ele se prepara fisicamente, né? Então você vê muitos dos pilotos da Fórmula 1, eles treinam na pré-temporada e né, quando eles não estão correndo, de kart, principalmente de shifter, que é o kart com marcha. Shifter, né? Porque a reação do shifter é um kart que pesa com um piloto 155, 160 quilos, com 40 cavalos e, cara, arranca mais rápido que Fórmula 1. De 0 a 100 é absurdo de rápido. É. E você troca de marcha, uma vez eu contei em Interlagos, eu estava andando de shifter, não lembro, acho que era uma coisa assim absurda, de você trocar 150 vezes de marcha em 40 segundos de volta. Puta que pariu, bicho. Então, você basicamente guia com a mão esquerda, a mão direita você tá toda hora trocando de marcha. E pesa, né, bicho? Porque, Pesa. cara, você faz uma curva com shifter, cara, os 150 quilos vira 300, né? Aí a cabeça quer cair pro lado, costela começa a machucar, o braço fica pesado. Shifter hoje é o top dos karts até hoje, porque já era, sei lá, 20 anos atrás já se falava de shifter. Hoje a categoria top, né, que é mais olhada ainda, são as categorias que a gente chama de direct drive, que não tem marcha, tá? Mas a shifter, ela em termos de performance, ela é a categoria que vira mais rápido, ela tem mais potência no motor, só que ainda tem, de uma certa forma, esse saudosismo da galera falar que kart não tem que ter marcha. Então, a categoria principal aqui no Brasil é a graduados, né, e lá fora é a que a gente chama de OK. Então, que são duas categorias que não tem marcha.
E aí você tem a KZ2, que aí são as categorias de marcha também, que já tá num nível muito alto também. Aham. Esses que não tem marcha, deve ser CVT, né? Deve ser uma correia CVT, Não, é corrente direto, mas ele de corrente fato direto. é peão e coroa. E é direto mesmo. E é motor estacionário? Não, a maioria das categorias ainda não. Tá? A categoria, por exemplo, cadete, sim, que aí até motor Honda 6,5, se eu não me engano, 13 HP que É. usa. E aí agora tá chegando uma leva nova no Brasil com a nova homologação de motores, que sim, tem um motor com uma embreagem, vamos dizer assim, embutida, e já com partida elétrica, né? Que não é muito comum ainda, Eu principalmente no tenho aí, eu Brasil. tenho uma motinha aí, depois eu vou te mostrar ali. Eu tenho um paralaminha de Fusca com motor de 7,5 HP. Então, Vou mudar, tem uma versão agora que tá fazendo com 13 HPs e partida elétrica, tudo, cara. chique, É chique. bacana. Anda muito, cara, esse Ainda mais que é negocinho aí. levinho, É né? levinho, vai que vai, né? E agora, shifter é uma marca ou shifter porque troca de marcha? Shifter é porque troca de marcha. E aí, quem que fabrica? Quem são os maiores fabricantes desses karts hoje? De motor é a TM e a Yami, e a Vortex que pertence ao grupo Tony Kart, tá? Isso É. na parte de motorização. E aí você tem, de chassis, você tem Um milhões de fábricas, monte né? de chassi. Tem um monte de fábrica. Aqui no Brasil a gente tem basicamente 4 fábricas principais, né? E aí importadas que estão chegando bem forte aqui no Brasil, você tem 3 marcas muito fortes aqui de importado. E lá fora, honestamente, eu nem sei quantas fábricas de chassi tem lá fora, porque quase toda esquina lá na Itália, então, cada esquina que você vai Tem é uma uma. fábrica. E aí, cada chassi tem o seu desenho, tem seu formato ou segue um padrão? Não, cada um desenvolve, né, o seu desenho de geometria e Geometria. tudo mais. Você vê hoje que, assim, já chegou o limite do desenho do chassi, ele já é muito parecido, não muda muita coisa. Hoje o que as fábricas investem muito são pequenos ajustes na geometria e muito na qualidade das peças, né? Então Uhum. você começa a trabalhar cada vez com materiais mais nobres, né? Então é onde você começa a buscar mais performance. Hoje você tem, né? Você pega as fábricas importadas, né? Deve ser tudo molibdênio, né? Que usa. Não, usa mais aço carbono na parte de Aço chassi, carbono mesmo? É mais pesado. é mais pesado. Já fizeram alguns testes de molibdênio e aí por algum motivo eles voltaram. Não sei até se talvez tenha sido o regulamento que mandou voltar para o aço carbono. Mas, por exemplo, de roda, você tem várias gamas de metais que você usa para fazer uma roda. Aí tem desde alumínio, tem de ferro, tem de magnésio, tem não sei o quê. E cada composto apresenta uma solução para um tipo de comportamento do carro. Então tem fábricas hoje lá fora que tem, acho que são 10 modelos de roda diferentes, entendeu? Caraca, mano. Então, E um pneuzinho dura quantas corridas? o pneuzinho dura uma corrida, basicamente. Um fim de Então, semana de ó, você que corrida. tá querendo botar teu moleque aí pra correr, ou que nunca já saiba do tamanho do brinquedo, né? É. Quanto gasta hoje, cara, pra ter um kart e brincar aí com um campeonatinho, sei lá, um paulista, alguma coisa assim, entrar. Claro que você já tem que ter alguma experiência, né? Mas quanto o cara gasta aí num Então, o brinquedo desse? automobilismo é aquilo, o céu é o limite, né? Evidente. Você Vamos pensar no afegão médio. vamos botar no afegão médio, ele vai gastar para fazer uma categoria de 2 tempos, né? Ele vai gastar um fim de semana de corrida muito bem feito, botando pneu, usando equipamento de Equipe, tuning, mecânico. ele vai gastar em torno de uns 18 a 20 mil reais, entendeu? Dependendo da categoria, tem categorias que você gasta um pouco mais, por exemplo, a graduados você vai gastar um pouco mais, né? As categorias mais de base você gasta um pouco menos. Aí você vai para a categoria de 4 tempos, aí você gasta consideravelmente menos, porque o desgaste do motor 2 tempos é muito menor. alto. Então, a categoria de 4 tempos, aí você vai fazer com uns 10, 12 mil para você estar, de novo, aí num nível elite de competição, onde você tá indo lá não é só para se divertir, brincar. para Tá brigar indo, mesmo tá de indo. igual para igual com a galera E tem top. premiação, Felipe? Tem alguns campeonatos que estão dando premiações, não é comum, tá? Não é comum ainda no kart, mas eles fazem, por exemplo, sempre o Campeonato Brasileiro, eles, em algumas categorias eles dão um prêmio de um treino de Fórmula 3, ou de um acho que o ano passado ou retrasado foi de um treino de uma TCR para o campeão brasileiro. É. Então eles sempre tentam incentivar. Mas falta um pouco, talvez, da iniciativa também privada, vamos dizer assim, de apostar no Apoiar no automobilismo. negócio, né? Então, Agora, a Stock tem prêmio, né? Ou tem. só 500 milhas lá? Não, a Stock tem prêmio para o vencedor da corrida, né? Na Stock Car principal, acho que, se eu não me engano, ele ganha 12 mil reais por corrida vencida. No campeão do ano, até onde eu me recordo, não tem Não premiação tem a para corrida ele. do milhão lá? Não tem mais, né? Faz alguns anos que não tem mais É. a etapa do milhão, né? A corrida do milhão. Que aí sim era um prêmio fora da curva, né? Literalmente era um prêmio muito bom.
teve gente que ganhou muito dinheiro com isso. E a Porsche também não premia. A Porsche tem o ano passado, ou retrasado, ela fez uma etapa especial de endurance, que o campeão, na verdade, do ano ganhava um 708 Spider, se eu não me engano. Pô. Que é um bom prêmio, né? Bom, É um bom pô, prêmio. belo Então, brinquedo, né? Belo brinquedo. Viu? Então, assim, se não tem prêmio, e o cara gasta uma puta bala, qual é a parada, velho, de estar correndo ali? Se não for pra ganhar um troco, Ele ganha profissionalmente. profissionalmente você ganha como salário com um patrocinador, né? Ou com a equipe, né? Se a equipe tem o patrocínio completo, ela vai lá e ela te paga um salário como piloto. E tem alguns outros casos onde a equipe não tem orçamento completo, o piloto vai lá, ele busca patrocínio particular e aí ele complementa, vamos dizer assim, faz a renda dele assim, dessa forma, né? E então é a forma que você hoje capitaliza em cima como piloto profissional. Né, aqui no Brasil tem um benefício de uma boa parte, pelo menos, da Stock Car hoje ser pilotos assalariados, né? Alguns ainda precisam, como eu falei, buscar patrocínio fora para fazer o salário deles ou até mesmo complementar o orçamento, o budget do ano do carro. Mas é assim que você... Porque eu imagino, né, que se o cara é jovem e tá numa pegada de busca de ascensão profissional, é uma coisa. Fala assim, eu tô investindo na minha carreira, é diferente, né? Vou investir. Agora, se o cara já chegou numa determinada idade, que já não tem mais condição nenhuma de ir buscar um Fórmula ou uma Indy, sei lá, buscar uma categoria maior, mais elitizada e tal, o cara tá gastando dinheiro, tudo bem, e pra se divertir, né? Então, aí é onde Você pegar um Rubinho, por exemplo, que o Rubinho é um caso, né? O Rubinho, Massa, essa galera que eles vão teve... lá pra brincar, porra, não é? Mas ganham um bom dinheiro, viu? Eles Será que ganha? ganham um bom salário. São os maiores salários, são obviamente eles pelos Fórmula 1, Mas é, por é a causa da empresa, é a imagem. empresa que paga pela imagem deles, né? Exato. Então, né, o que hoje você faz, por exemplo, pessoas profissionais como eu que vivem do automobilismo, né? Você faz o caminho, vamos dizer assim, de pegar um entusiasta que começa, por exemplo, como eu faço nos eventos da Porsche, daqui a pouco ele começa a correr de Porsche Cup, e daqui a pouco ele te contrata para ser coach no Track Day, depois na Porsche Cup, aí daqui a pouco ele tá correndo de Endurance, ele te chama para ser o piloto pro dele na Endurance, e é onde você acaba também fazendo um salário dessa forma. E aí você vê muito piloto da Stock Car correndo na Porsche Cup, na Endurance, exatamente por isso. Ele vai lá e ele cobra do piloto, do Gentleman Driver, como a gente chama, um salário para correr junto com o cara. Né? Tem um prestígio e tem, obviamente, a performance que ele entrega pro companheiro dele de equipe. Então, é uma das formas de capitalizar, vamos dizer assim. Talvez seja por isso que a gente vê muito filho de ex-piloto de Fórmula 1 dando sequência lá, né? Porque o cara já leva o nome, né? Como pra O nome, como acho que em qualquer lugar, o nome ajuda muito, né? O né? famoso QI, quem indica, né? É. Ser indicado por um cara que já passou pela Fórmula 1, fica muito mais fácil o seu caminho, né? O Tony conta uma história, até num podcast ele contou que o Senna entrou no... Você viu isso aí? Ele contando essa história? Ele contou a história num podcast, não sei se foi no Flow ou algum podcast desses aí, que ele tava no container, ele ia ser demitido, e aí o Senna chegou lá, pô, cara, você fez uma boa corrida, tal, não sei o quê. Aí ele falou, pois é, mas eu não vou ter a próxima, acabei de ser demitido, tal. Aí ele disse que voltou pro container lá, e o Senna entrou no container, eu não lembro qual era a equipe que ele corria, e o Senna falou pro cara, ó, contrata esse moleque que ele é bom, hein. E aí que deu um reviravolta toda na vida do cara, né? Então, assim, ele conta essa história aí num desses podcasts. E você tá nesse meio com essa galera aí, nunca surgiu nenhuma oportunidade deles, assim, de chegar e apostar. Eles não bota na reta, né, meu? Os caras não usam, né? Não, o Tony, assim, eu tenho que agradecer o Tony, porque o Tony me deu uma grande oportunidade lá em 2006 na Stock Junior, né? Só que é muito delicado para eles também, né? Porque, primeiro, o automobilismo cada vez é mais caro. Então, ele apostar do dinheiro dele do bolso é sempre um risco. Historicamente falando, também você pega todos esses pilotos ou até empresários que apostaram em pilotos como... tá tendo agora até o Nick De Vries, que foi um piloto que correu pela Fórmula 1, o ex-empresário dele tá processando ele porque eles tinham um acordo que o Nick De Vries não repassou uma parte da verba, que era o acordo que eles tinham de voltar o dinheiro investido. Então, todo mundo ficou um pouco receoso em relação a isso. O investidor de investir, né? O piloto profissional, ele também não quer muito arriscar o capital dele e até o mesmo nome dele, porque, bem ou mal, é o nome dele que está em jogo. Então é uma situação super delicada. São poucos que vão lá e de fato, não, cara, coloca lá que é bom, que vai andar bem e tudo mais, né?
Uma pena que o automobilismo migrou, né, de fato aí pro mundo de quem tem grana, porque, porra, era muito mais legal, muito mais divertido quando a gente tava no mundo de talentos, né, sem essa coisa toda. Porra, Filipão, obrigado, cara, pela presença, bicho. Puta bate-papo legal. Se quiser Você. mandar um recado pra alguém aqui, ó, essa câmera aí, ó, é sua. Não, é só agradecer o convite mais uma vez a todos que estão vendo a gente aqui, assistindo a gente aqui, foi um prazer. Quando quiser, tô de volta, é só Porra, chamar. vamos Mas foi voltar. muito Tem bom muito papo. papo, tem muita conversa pra rolar, né, cara? Como é que o pessoal te acha? No Instagram, É. @poleto, POLEHTTO. Aham. E aí você consegue acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Eu venho fazendo eu sempre fui um cara mais reservado, vamos dizer assim, e agora eu venho fazendo um trabalho porque eu vi que tem muita curiosidade dos bastidores do automobilismo, né? O Sim. piloto você vê, tem o Drive to Survive que mostra muito, aí o Drive to Survive começou a instigar o pessoal para entender os bastidores, e hoje muita gente quer acompanhar, entender como que faz, como que eu faço o meu trabalho, o que que eu analiso de telemetria, como que é o meu dia a dia quando eu tô numa pista. Então pode acompanhar lá que tem bastante coisa legal. Show de bola, cara. É isso que mata a gente de curiosidade, né, cara? Esse bate-papo bacana aí, que bastante ilustrador pra galera. Obrigado mesmo pela Obrigado a presença. você. Show de bola. Pessoal, estamos ficando por aqui com mais esse podcast que tem o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, Instagram Pablo Bernard Oficial. Muito obrigado por assistir, deixe um joinha e compartilhe. É os 3 Cs, né? Compartilha, comenta E curte. e curte. Valeu? Muito obrigado. Até o próximo podcast. Valeu.